sei se vocês tentaram acessar o AVA aí, o AVA tá offline, né? Eu tentei acessar aqui e não consegui. Tudo bem. Então, como eu falei para vocês, né, a análise diferencial do escoamento, ela permite essa análise local, né, em pontos específicos do volume de controle, que difere bastante da análise integral do escoamento. É realmente um ganho, mas, por outro lado, você tem a complexidade para resolver as equações. Então, na disciplina, a gente vai trabalhar com problemas mais simples, onde a gente dispõe de solução analítica, certo? Na aula, nessas duas videoaulas anteriores, a gente apresentou as equações da continuidade, que é o balanço de massa, e a equação da quantidade de movimento, que é um balanço, né, de quantidade de movimento no volume infinitesimal, de dimensões dx, dy, dz. A gente está trabalhando com esse volume infinitesimal, né, dx, dy, dz, porque é um volume que a gente consegue obter essas equações considerando o sistema de coordenadas cartesiano. Mas essas equações também poderiam ser obtidas usando outros sistemas de coordenadas, como, por exemplo, o sistema de coordenadas cilíndrico, o esférico. E aí, cada sistema de coordenada, ele é mais aplicado para determinadas situações. Por exemplo, o sistema de coordenadas cilíndrico, ele é muito mais aplicado em problemas relacionados a escoamento em tubulações, porque uma tubulação é um cilindro. Então, é muito melhor aplicar as equações diferenciais do escoamento em coordenadas cilíndricas do que em coordenadas cartesianas, né? X, Y, Z. A demonstração dessas equações que foram feitas, né? A demonstração foi feita nas aulas anteriores, elas foram em coordenadas cartesianas para facilitar um pouquinho o entendimento. Então, a gente entende melhor, consegue interpretar melhor, porque quando a gente consegue entender, né, como aquela equação ela é colocada, né, para uma dimensão, a gente consegue também entender para as outras dimensões, consequentemente, porque o método de obtenção é análogo, né, tanto na questão de balanço de massa como balanço de forças. E aí fica muito mais fácil de entender. Então, basta a gente entender uma direção, que as outras duas são similares, e aí vai embora. Na análise, quando a gente está trabalhando com coordenadas cilíndricas, por exemplo, aí já é diferente. Então, o que se aplica na direção longitudinal não se aplica no plano polar, né? Então você tem uma dificuldade um pouquinho para entender, né, por conta dessa diferença dos planos que são diferentes, né, no sistema de coordenadas cilíndrico. Muito bem. E daí, no final dessa dedução, né, das equações, a gente chega num conjunto de equações dado por esse sistema de equações, né, que é a equação da continuidade e a equação do balanço, da conservação da quantidade de movimento. E esse conjunto de equações ele é chamado de equações de Navier-Stokes, certo? Essas equações, elas podem ser aplicadas, né, para representar a dinâmica do escoamento e avaliar essas características, né, em diferentes regiões do espaço e ao longo do tempo. Essas equações que eu apresentei nessas duas últimas videoaulas, elas são aplicadas em diversos problemas práticos na engenharia e também em outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a meteorologia.
onde o fluido é o ar, na meteorologia, e aquelas previsões que a gente observa diariamente nos telejornais, são previsões obtidas a partir de modelos numéricos baseados nessas equações de Navier-Stokes, onde o fluido ele é o ar. Então, essas equações elas podem ser aplicadas, né, por exemplo, para representar o escoamento de água, como também como o escoamento de petróleo, como um outro poluente, né? Um outro poluente. Então, tem múltiplas aplicações para diversas áreas. Na engenharia, a gente foca mais, né, nos fluidos que estão mais relacionados à área de interesse, né? Então, quem for trabalhar na engenharia civil vai trabalhar muito com a interação estrutura-água, né? Seja para projetar uma piscina, seja, né? Até aconteceu recentemente um colapso, né, de uma estrutura lá no Espírito Santo, em função do mau dimensionamento, de ferragens. Então, teve um desabamento da laje da piscina que foi toda para o subsolo. Então, essa interação fluido-água gera esforços, né, para as estruturas, e o engenheiro civil precisa dominar isso. O engenheiro de petróleo precisa dominar, né, a questão do escoamento do petróleo em tubulações, né? Qual é a energia que eu devo dispor para transportar o petróleo de um ponto para outro, né, dentro de uma tubulação, e assim por diante. O engenheiro ambiental ele está mais relacionado à questão de água, né, escoamento de águas, hidrodinâmica, qualidade de água para avaliar impactos ambientais. Então tem muitas aplicações mesmo desse equacionamento. Eu vou fazer aqui dois exercícios, deixa eu ver, dois exercícios bem simples, né, que aplica exatamente esse equacionamento. Deixa eu compartilhar minha tela. É o exercício 6.3. Do livro, que diz assim, ó. Considere um fluido viscoso e incompressível, certo? Então, nesse caso aqui, as equações de Navier-Stokes, a gente pode trabalhar com fluidos viscosos também. Por quê? Porque na equação da conservação da quantidade de movimento, a gente tem um termo lá relacionado à viscosidade. Então, existe um termo das forças viscosas e, a partir desse termo, a gente pode também representar escoamentos de fluidos com viscosidade diferente de zero, fluidos viscosos. Também são chamados, né, os fluidos reais. Fluido com viscosidade nula é chamado, né, de fluido ideal. É por isso que ele é chamado de ideal, porque ele não existe na natureza. Então, todo fluido tem viscosidade. Mesmo, né, os fluidos, né, mesmo o ar, por exemplo, né, ele tem uma viscosidade. A viscosidade é muito baixinha, mas existe uma viscosidade. Então, a gente idealiza, né, para resolver e simplificar alguns problemas, mas, na prática, todo fluido ele tem uma viscosidade embutida. Então, as equações da Navier-Stokes não tem problema, a gente pode aplicar também para esses casos. Então, ele fala aqui que é um fluido viscoso, né, e incompressível. Incompressível é que, nesse caso aqui, não vai ter mudança da densidade, né, da densidade absoluta. Então, a gente pode considerar que a densidade absoluta, ou também, né, massa específica, também conhecida como massa específica, pode ser considerada constante, né? Essa consideração é bem tranquila, né, quando a gente está trabalhando com líquidos, e é o caso aqui que ele fala que é um fluido, né, que escoa em uma tubulação. Então, um líquido aqui que escoa em uma tubulação circular, conforme figura abaixo.
ele pede para a gente determinar o perfil de velocidade, considerando o escoamento laminar, permanente e uniforme. Laminar é o escoamento que não é turbulento, né? Aquele escoamento que se propaga em lâminas regulares, né? Você está vendo aqui, ó, um desenho do perfil vertical, do perfil de velocidade, né? Ao longo aqui, né, da seção transversal. A gente observa aqui que nas paredes de tubulação a velocidade é zero, né? E no centro da tubulação a velocidade é máxima. Se a gente observa essa figura aqui de maneira tridimensional, o perfil de velocidade não é uma parábola, como vocês estão vendo aqui, né? Na verdade, o perfil de velocidade é um paraboloide em 3 dimensões. Porque qualquer corte aqui que eu der ao longo aqui da tubulação, passando pelo centro, sempre vai me dar uma parábola. Então, se eu fizer um corte vertical, vai me dar uma parábola vertical. Se eu fizer um corte horizontal aqui, né, nessa direção, passando pelo centro, também vai me dar uma parábola. Então, no final ali, a gente tem um perfil de velocidade parabólico, né, um paraboloide. Regime permanente quer dizer que não existe variação no tempo. E uniforme é que esse perfil de velocidade ele vai se repetir também em outras seções transversais aqui ao longo da direção X. Então, tem esse paraboloide aqui nessa seção transversal, mas em outras seções transversais também. Por exemplo, nessa seção transversal, eu vou ter o mesmo paraboloide e assim por diante. Né? Um escoamento que não vai perder, por exemplo, características de vazão ou do perfil de velocidade ao longo do seu percurso, ao longo do escoamento. Determine a expressão do perfil de velocidade na seção transversal. Muito bem. O perfil de velocidade, que é o que a gente já está vendo aqui, né, desenhado no esquema, ele tem uma equação. Tem uma equação. E aí eu queria recordar para vocês, lá no módulo de cinemática, que a gente trabalhou já com perfis de velocidades já dados, né? Para que a gente pudesse calcular com esse perfil de velocidade características de um escoamento, como, por exemplo, a vazão, como a velocidade média, como as tensões de cisalhamento nas paredes da tubulação e outras características. Ou seja, do perfil de velocidade, a gente pode obter diversas outras coisas que a gente viu lá, né, na cinemática, algumas taxas, né, vazão mássica e assim por diante, né, velocidade média, tensões e tudo mais. Ou seja, só que naquela oportunidade, vocês não tinham ferramental para obter o perfil de velocidade. Então, foi dado, né, no problema o perfil de velocidade e a partir dali vocês calculavam as taxas, velocidade média e as tensões de desalhamento que são importantes para os projetos de engenharia. Só que com essa metodologia, vocês são capazes de determinar o perfil de velocidade. Então, essa metodologia, ela coloca essa ferramenta para vocês, onde vocês conseguem determinar o perfil de velocidade e, a partir dali, fazer os cálculos, né, que são importantes, né, para diversas áreas de engenharia. A gente vai, então, seguir em frente para tentar achar esse perfil de velocidade. Vamos lá, então. Bom, inicialmente a gente deve escolher o sistema de coordenadas para resolver esse problema. Nesse caso, como é uma tubulação circular, a melhor opção seria escolher o sistema de coordenadas cilíndrico, né, porque eu tenho um escoamento ao longo de um cilindro, né, que está acontecendo ao longo de uma tubulação, ao longo de que é um cilindro. Então, nesse caso, o meu sistema de coordenadas ele vai ter uma direção longitudinal, que é essa aqui do escoamento. Eu vou chamar essa direção longitudinal aqui de X, né, porque a tubulação está inclinada na horizontal. Né? Então, se essa tubulação tivesse na vertical, aí a minha direção longitudinal poderia ser Y ou Z, enfim.
E aí mudar um pouquinho a cara das componentes, né? Porque como eu estou colocando aqui que é a direção X, então eu vou trabalhar com a componente de velocidade na direção X, que é a componente U do vetor velocidade, né? O vetor velocidade tem 3 componentes: U, V e o W, tá? Então, a depender da direção do escoamento, você vai trabalhar com uma dessas componentes, ou duas, ou as 3. Tá? Então, aqui a gente tem... eu adotei, então, a direção X, então a componente de velocidade é a componente U, que está nessa direção. Beleza. E nas outras 2 direções, que é aqui, ó, exatamente no plano que passa pela seção transversal, esse plano aqui, que passa pela seção transversal, eu tenho a circunferência, uma circunferência. E o sistema de coordenadas ali, que a gente adota nesse sistema de coordenadas cilíndricas, seria um plano de um sistema de coordenadas polares. Ou seja, 2 direções ali. Seria a direção radial e a direção angular. Então, a direção radial, que é o R, e a direção angular, que é o θ. Só que o escoamento, como ele está ocorrendo ao longo, né, da direção X, os vetores de velocidades estão todos apontados da direção X. Então, o VR e o Vθ, essas 2 componentes do vetor velocidade na direção radial e na direção angular, são iguais a zeros, porque esses componentes, né, não tem, né, nenhum vetor velocidade aqui apontado na direção radial ou angular. Certo? Então, 2 componentes igual a zero. E esse U, né, que é a componente de velocidade na direção X, ele só depende do raio. Só depende do raio. Observem. Quando o raio é igual a zero, né, quando o raio é igual a zero, ou seja, quando eu estou no centro da tubulação, quando o raio, o Rzinho é igual a zero, eu tenho uma velocidade, né, que é a velocidade máxima. Quando o Rzinho é igual ao raio da tubulação, eu estou na parede da tubulação. E o vetor velocidade, essa componente do vetor velocidade, vai ser sempre zero, porque ao longo da parede, eu vou ter sempre o mesmo valor do vetor velocidade, que é zero, ele é nulo. E se eu pegar um R aqui, ó, vamos supor aqui, eu vou tentar fazer um desenho aqui, uma circunferência, tá? Não vai ficar perfeita. Mas estou tentando colocar aqui o cilindro aqui de frente para a gente. Aqui é a direção radial, né? Então, aqui o centro da tubulação, o Rzinho igual a zero, a velocidade é máxima. Quando o Rzinho é igual a Rzão, a velocidade é zero. Para qualquer valor de θ. Qualquer valor de θ que você tomar, a componente da velocidade vai ser zero. E se você tomar aqui, ó, um valor de R qualquer entre 0 e o Rzão, né, que é o raio da tubulação, eu também, ó, vou ter o mesmo valor de velocidade para qualquer valor de θ. Então, a componente de velocidade U só depende do raio, não depende do θ. Né? Então, para qualquer R que eu tomo, eu sempre vou ter o mesmo valor, porque o perfil de velocidade ele é um paraboloide totalmente simétrico. Certo? Então, para qualquer valor de R, independente do θ, né? Para θ igual a zero, para θ igual a π sobre 2, para θ igual a π, qualquer valor de θ, eu sempre vou ter o mesmo valor da componente de velocidade. Então, mapeado essas componentes de velocidade, a gente aplica, então, a equação da continuidade, a equação da continuidade não, né? A equação da conservação da quantidade de movimento, que é o balanço de força. Então, essa é a equação da quantidade de movimento aplicado na direção X, que é onde está ocorrendo o escoamento. Obviamente, aqui ninguém precisa decorar essa equação. Essa equação ela pode ser consultada em qualquer livro de mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte,
e vocês podem já obter, né? Não precisa nem demonstrar ela e nem decorar ela. Então, a equação, ela já está... Vocês precisam entender, né? Como o significado de cada termo aqui, vocês precisam entender, obviamente. Por isso que eu pego muito no pé, né, sobre essas questões conceituais, porque não adianta nada a gente copiar, colar uma equação e não saber o significado dela, não saber o significado dos termos, e daí a gente não consegue resolver, né? Porque a gente nem sabe o que é que significa o R, o θ, o X, o U, enfim, não dá para saber, e aí não dá para resolver também as equações. Mas, em resumo, essa equação aqui seria... ela vem da segunda lei de Newton, né, que é o somatório das forças na direção x é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Tá? Então, eu estou pegando uma equação aqui na direção x, somatório das forças, massa vezes aceleração. Esses termos aqui, ó, do lado esquerdo, representam exatamente a massa vezes a aceleração. Aqui a gente tem a aceleração local, aqui a gente tem a aceleração, os termos de aceleração convectiva, e esses termos aqui do lado direito representam o somatório das forças. Aqui eu tenho a força superficial de pressão, força força-peso, né? O peso da porção do fluido, e aqui as forças viscosas. Então, 3 componentes de força. Aqui eu tenho a força de pressão na superfície, força viscosa também na superfície, e a força peso, certo? Devido à aceleração da gravidade. Então, enfim, esse é o significado, né, dos termos, e a gente vai tentar agora resolver, né, o problema, dado que as componentes de velocidades, né, a gente já conseguiu mapear observando, fazendo uma análise crítica do perfil de velocidade. Então, vamos lá. Se o escoamento ele é permanente, esse primeiro termo vai para zero. Escoamento permanente não tem aceleração local. Bom, esse termo aqui, ó, dU/dr, veja que o U ele varia em relação ao raio, então esse termo aqui, dU/dr, ele é diferente de zero, mas o VR é zero, assim como o Vθ, né? O VR é zero. Então, se o VR é zero, esse cara vai embora. Se o Vθ é zero, isso aqui vai embora. E essa derivada aqui, du dx, ela é zero, por quê? Porque o U varia em relação ao raio e não em relação a x. Então, esse termo vai para zero, porque a derivada parcial de U em relação a x é zero, porque o U só depende do raio. Então, a gente observa, né, que esses termos aqui do lado esquerdo, todos eles foram embora, só pela análise aqui, ó, do perfil de velocidade que a gente fez. Então, beleza, né? Então, simplifica bastante. E aí só sobrou o somatório aqui das forças do outro lado. Bom, começando aqui a analisar esse termo, né, que é o menos dP dx, que é uma força devido à pressão. Esse escoamento está acontecendo, né, em uma tubulação fechada. Em uma tubulação fechada, a gente não pode garantir que a pressão aqui nessa seção aqui, um pouquinho mais atrás, é igual à pressão que está mais da frente, né? Então, porque a tubulação é fechada, ela não está em contato com a atmosfera, o fluido não está em contato com a atmosfera. Então, esse termo aqui, dP dx, eu não posso zerar ele, certo? Porque a tubulação está sob pressão. Esse escoamento, ele está ocorrendo em função, provavelmente, de uma diferença de pressão da região aqui um pouquinho mais atrás em relação à região que está à frente. Esse termo relacionado ao peso, a gente observa que o Gx, que é a componente do peso na direção x, esse Gx é igual a zero, porque essa componente do x aqui, ó, o x está na horizontal. Ele está na horizontal e o peso está na vertical, né? O vetor peso está na vertical, então não tem nenhum componente aqui do vetor de aceleração de gravidade
na direção x, então esse cara aqui vai para zero. Observando agora os termos de viscosidade, o que é que eu posso simplificar aqui? Ó? Como o U varia em R, então a derivada de U em relação a θ é zero, e a derivada de U em relação a x é zero, e aí só sobra esse termo aqui, que é a derivada de U em relação a R. Isso aqui é diferente de zero. Então, dessa equação aqui complexa, o que é que sobrou? Sobrou esse termo aqui de pressão e esse termo aqui de viscosidade. Né? Ou seja, isso aqui eu já falei para vocês, né, que é nulo. Né? Então, tá aqui, mas ele vai sair daqui a pouco. Né? Aqui, ó, como gx é igual a zero, então ele vai embora e só sobra esses dois termos aqui. Olha só, o que é que a gente quer saber nesse problema? A gente quer determinar a equação do perfil de velocidade. Então, quem é a equação do perfil de velocidade? Quem é o U? Né? Quem é o U? Quem é o U aqui? Quem é o perfil de velocidade? E o U, olha onde é que está o U. O U ele está exatamente dentro da derivada. Aliás, dentro da derivada segunda, né? Porque eu tenho aqui uma derivada parcial e tem outra derivada parcial aqui fora em relação a R, então ele está dentro de uma segunda derivada. Então, eu preciso tirar o U dessas derivadas, né? Porque eu preciso achar a solução para o perfil de velocidade, o meu U, né? Vamos lá, então. Como é que a gente faz isso? A gente tem que integrar para achar a primitiva, para achar o argumento. E, nesse caso aqui, para achar o U, a gente vai ter que integrar duas vezes. A primeira integração vai dar exatamente o argumento dessa derivada de fora. Então, o argumento que está dessa derivada de fora é esse cara aqui que está dentro, né, do parênteses, que seria o R vezes du dr. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer essa integração em relação a R. Essa integração em relação a R vai dar esse cara aqui. E a integração em relação a R do lado direito vai dar aqui, ó, vai dar um px. Não, tem um. Deixa eu ver aqui. Isso. Em relação. Tá, muito bem. Aqui já está meio que simplificado. Eu já adiantei as coisas aqui, mas veja só. Se eu fizer a integração desse termo em relação a R, o que é que vai acontecer? O que é que pode ser considerado constante e sair da integral? O dp dx, né? Não depende de R, e a viscosidade. Então, só fica na integral o integral de R dr. E qual é a integral de R dr? Vamos lá, a integral de R dr é R ao quadrado sobre 2. Essa é a integral de R dr. Mas, olha o que é que está aqui do outro lado. O que é que sobrou do lado? Quando a gente faz a integração, a gente tem o resultado que é R vezes du dr. Então, veja que do lado de cá sobrou um R e do lado de cá a integral foi R ao quadrado sobre 2. Então, esse R aqui, ó, vai cair com esse 2. E aí eu vou ter aqui, como resultado, vai ser 1 sobre 2, a viscosidade, né, que é o μ, dp dx vezes o R. Tá? Então, em função aqui da simplificação, como essa integral ela não é definida, a gente fez uma integral indefinida, então aparece uma constante aqui. E um problema bem interessante dessa análise diferencial é como é que a gente vai determinar essas constantes. Para determinar essas constantes, a gente precisa do que a gente chama de condições de contorno. Condições de contorno são condições onde a gente conhece informações do escoamento. Por exemplo, aqui, ó, na tubulação, no centro da tubulação, a gente tem que a velocidade aqui é a velocidade máxima. O U aqui é máximo. A gente não sabe quem é o U, mas a gente sabe que o U é máximo aqui. Então, vamos lá. Eu vou
colocar essa condição de contorno aqui, ó. Para R igual a zero, no centro da tubulação, o U é máximo, né? O U sendo máximo, quer dizer o seguinte, né? O U máximo, quando isso acontece, quando o U é máximo, acontece que eu tenho que a derivada de U com relação a R vai ser igual a zero, porque ali o U é máximo. Então, a derivada aqui, ó, passando tangente por esse ponto em relação à direção radial, essa derivada de U em relação a R é zero. Beleza. Então, sendo a derivada igual a zero, para o R igual a zero, a gente pode determinar o valor dessa constante, ó, porque essa derivada aqui ela é zero, quando o R ele é igual a zero também. Então, nesse caso aqui, o C1 vai dar igual a zero. Com essa condição de contorno aqui do centro da tubulação. dUdr é zero, para R igual a zero, então C1 vai ser igual a zero. E a gente chega nessa expressão mais simples, né? Depois que a gente calcula o C1, né? O C1 é zero, então a gente vai ter essa expressão aqui. E para determinar o U, basta novamente integrar mais uma vez essas expressões, tanto o lado esquerdo como o lado direito em relação a R. A integral dessa derivada em relação a R vai dar o argumento que é U. O argumento que é U. E a integral dessa expressão aqui em relação a R vai dar um R ao quadrado sobre 2, né? Só que já tem um 2 aqui no denominador. 2 vezes 2, 4. E apareceu mais uma constante, porque eu tenho, novamente, né, eu fiz uma integral indefinida. Para achar essa constante, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma nova condição de contorno. E dessa vez, agora, eu vou pegar a informação aqui, ó, na parede da tubulação. Quando o Rzinho, ele é igual... Desculpa, ele é igual a Rzão. O Rzinho igual ao Rzão, a gente vai ter que eu estou na parede, né? Estou na parede da tubulação, o Rzinho igual a Rzão. E nesse caso aqui, quando o Rzinho for igual a Rzão, o que é que acontece? A velocidade, né, a componente de velocidade, ela é zero. O U é zero. Quando o Rzinho igual ao Rzão, na parede da tubulação. Então, eu vou deixar para vocês calcularem aqui, né, com essa condição de contorno, para vocês desenvolverem e determinar o C2. Porque depois que determina o C2, finalizou o problema, né? Eu já achei quem é o U, né? Quem é a expressão, né? Como é que o U está variando em relação ao raio. Então, eu resolvo o problema. Então, a partir daí, eu poderia, né, determinar outras coisas, como eu já falei no começo do problema, né? Determinar, por exemplo, a vazão, ou a velocidade média, ou até as tensões de cisalhamento, né? Para dimensionamento da tubulação, avaliação para avaliação de projetos de engenharia. Tá? Então, bem simples. A dificuldade nesse problema, nessas questões, é a seguinte. Primeiro, tem dois pontos cruciais aqui. A questão do mapeamento das componentes de velocidade e também das simplificações. Outro ponto que é crucial, que eu diria que é crucial aqui para resolver esse problema, é as condições de contorno que eu tenho que mapear também para calcular as constantes, resultante das integrações que vocês vão ter que fazer. E aí eu preciso calcular de forma correta, né, essas constantes para achar aqui no final o perfil de velocidade. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse problema, esse exercício? Alguma coisa não ficou clara que vocês queiram? Professor, você pode explicar as simplificações de novo, por favor? Simplificações, certo? Simplificações, aqui, ó. Essa equação da quantidade de movimento, essa equação aqui é a equação na direção x, considerando o sistema em coordenadas cilíndricas, tá? Então, eu tenho termos aqui relacionados, né, a θ, a r e a x.
essa é a equação da direção x, que é a direção que está acontecendo o escoamento. Bom, quais são as simplificações, né? A primeira é a seguinte aqui, ó, esse termo que é a aceleração local. Como ele falou que o escoamento ele é permanente, escoamento permanente não tem variação das características, né, do escoamento ao longo do tempo. Então, a aceleração local é zero. E em função do mapeamento das componentes do vetor velocidade, nesse caso aqui, o vetor velocidade, ó, ele é dado pela componente na direção x, que é a componente u, a componente na direção radial, que é a componente VR, e a componente na direção angular, que é a componente vθ. Tá? Então, tenho três componentes do vetor velocidade, u, VR e vθ. E a partir aqui da análise do perfil de velocidade, eu cheguei à conclusão aqui que o VR é igual a zero, o vθ é igual a zero, e o u é igual... o u, ele depende só do raio, ele não depende do θ. E como o u, ele só depende do θ, então, desculpa, o u ele só depende do raio, né? Então, a derivada parcial de u em relação a θ é zero, e a derivada parcial de u em relação a x também é zero. Esse termo aqui, ó, ele também vai se anular, mas não é porque a derivada de u em relação a r é zero, né? Se o u depende do raio, então essa derivada parcial ela é diferente de zero. Mas esse termo aqui ele está sendo multiplicado pelo VR, e o VR ele é zero. Então, isso aqui vai embora porque a derivada de u em relação a θ é zero, e esse termo vai embora também porque a derivada de u em relação a x é zero. E aí só sobra os termos do lado direito. Desses termos aqui, eu tenho que o escoamento é na horizontal, então eu não tenho o componente da aceleração de gravidade na horizontal, então esse cara aqui vai para zero. E os termos de viscosidade, a gente pode também simplificar, porque como o u só depende do raio, a derivada de u em relação a θ é zero, a derivada de u em relação a x é zero. E aí só sobra esses dois termos aqui, ó, que eu trabalhei, que é o termo de pressão e o termo de viscosidade na direção radial. Não sei se ficou claro agora. Dois termos para trabalhar. Ficou tranquilo, obrigada. Beleza. Vamos lá, vamos para o... Alguém tem mais alguma dúvida com relação a esse exemplo, esse exercício? Eu vou passando aqui para o próximo exemplo, próximo exercício, que diz assim, ó, até um problema prático, né? É interessante a gente entender um pouquinho como é que está funcionando esse escoamento. Ele diz assim, ó, existe uma esteira móvel que liga dois reservatórios. Então, tem um reservatório aqui mais embaixo e um reservatório aqui em cima. Os dois reservatórios aqui, ó, a superfície está em contato com a atmosfera. Aí, ó, entre os dois reservatórios, tem uma esteira aqui instalada que está girando nesse sentido aqui, ó. Horrível esse aqui. Está girando nesse sentido aqui, ó. Tá no sentido anti-horário, vamos dizer assim, né? Sentido anti-horário. Então, a esteira está promovendo, aqui nessa face da esteira aqui, ó, está sendo puxado, a água está sendo puxada para cima, certo? Porque está girando no sentido anti-horário. Então, a esteira está promovendo aqui um cisalhamento, né, na superfície da água, empurrando, né, tentando empurrar essa água para cima para sair desse reservatório mais embaixo para esse reservatório mais em cima. Certo? Mas esse cisalhamento, ele não é a única força presente nesse problema. Por quê? Porque eu tenho a água, né, essa porção de água, ela tem um peso que está apontado para baixo. Um peso que está apontado para baixo. E nessa direção aqui, ó, desse canal, eu vou ter aqui um componente do peso nessa direção. Observe que esse componente aqui da aceleração da gravidade, nessa direção aqui, ela é contrária à tensão de cisalhamento provocada pela esteira. Então, eu tenho duas forças brigando aqui, né? O cisalhamento da esteira
tentando puxar o escoamento para cima e o peso puxando o escoamento para baixo. Então, duas forças brigando. Quem for maior aqui, né, vai vencer. Né? Se a esteira girar muito lentamente e essa tensão do desalhamento for baixa, então o peso vai ser mais significativo e esse escoamento aqui vai para baixo. Se a esteira girar rápido, vai aumentar a tensão do desalhamento e eu consigo vencer o peso e empurrar o escoamento para cima. Não sei se ficou claro aí. Tá? Então, essas duas forças aí brigando. E a gente vai fazer agora um mapeamento, porque ele deu alguns elementos aqui. Ele disse que o comprimento da esteira era L, comprimento da esteira L, e o desnível entre o reservatório que está mais abaixo e o que está mais acima, esse desnível aqui é H. Beleza? Ele também falou aqui que a espessura do fluido aqui no plano inclinado, a espessura... ele falou aqui que é o E, espessura E. Tá? A espessura é minúsculo. E ele pede para a gente determinar qual é a vazão por unidade de largura do escoamento aqui, certo? Em função do que a gente já mapeou. Vamos lá, então. Beleza. Eu vou colocar aqui os meus eixos, né? Definir o meu eixo de coordenadas. Nesse caso aqui, o canal ele está nessa direção, né? Então eu vou atribuir aqui a direção X, que é essa direção ao longo do escoamento no canal, direção X, e o Y é a direção perpendicular, certo? Então, nesse caso, a gente observa o seguinte, se a gente fosse, não sei se eu fiz uma figurinha, não fiz. Deixa eu tentar fazer uma figurinha aqui com essa ferramenta. Se eu fizer um zoom aqui desse canal, aqui em cima eu tenho a esteira, aqui embaixo eu tenho um plano inclinado. E aqui eu tenho a direção X, né? E aqui eu tenho a direção Y. Que é a direção Y. Beleza. O que acontece? A esteira, ela está se movendo a uma velocidade. Então, está promovendo um cisalhamento. E o peso está puxando para baixo. Então, o perfil de velocidade seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos uma coisa assim, ó. Não ficou legal, mas seria mais ou menos assim o perfil de velocidade. A depender aqui do ponto, deixa eu tentar fazer de novo. Então, eu tenho esteira, plano inclinado, eu tenho aqui a direção Y, direção X, e aí eu tenho o perfil de velocidade mais ou menos assim, ó. Tá? Então, a esteira está puxando para cima e o peso para baixo. Então, se a força aqui da esteira for muito grande, esse perfil ele pode ficar completamente positivo, ou seja, todos as setinhas de velocidade podem ficar apontadas para cima. Agora, se o peso for grande, né, se a aceleração da gravidade for significativa em relação à esteira aqui, a força da esteira, eu posso ter o inverso, né? Eu posso ter que esse perfil de velocidade ele vá todo para baixo. Então, são duas forças, né, brigando aqui, né? Ou eu posso ter essa situação aqui, uma parte indo para cima da água, que está mais próximo da esteira, e uma parte que está mais próximo aqui do plano inclinado, em repouso, né, indo para baixo. Posso também ter essa situação, tá? Isso vai depender, obviamente, das forças resultantes. Beleza? Então, vamos lá. Não sei se ficou claro aí. Bom, aí o mapeamento das componentes do vetor velocidade, eu tenho o seguinte, que vejam que as setinhas estão apontadas para a direção X. A direção X. Então, eu não tenho nesse escoamento a componente do vetor velocidade V e nem a componente W. Né? Essas componentes aqui igual a zero. E a componente do vetor velocidade U, ela só depende de quem? Da direção
Y, ó, você vê que ela vai variar, né, ao longo da direção Y, certo? Então, a gente tem aqui, ó, a equação de Navier-Stokes na direção X, certo? Tá aqui a equação, né? Ninguém precisa decorar. Essa equação é para o sistema de coordenadas cartesiano, certo? E nessa equação aqui, já peguei lá, né, do livro, da literatura, a gente vai, a partir dela, simplificar a situação, né? Simplificar esses termos. Começando, então, pelo termo da aceleração local, né? O escoamento, novamente, né? Ele fala no problema que é um escoamento permanente. Esse termo vai para zero. Vamos lá, observando agora as componentes do vetor velocidade. A componente V e a componente W é zero. Se a componente V e a W é zero, esse termo aqui vai para zero, esse termo vai para zero, porque o V e o W é zero. Então, esses termos aqui vão para zero. E a componente U só depende de Y. Então, as derivadas em relação a X e em relação a Z, essas derivadas são zero. A gente tem aqui uma derivada de U em relação a X. Essa derivada é zero. Né? O U é diferente de zero, mas essa derivada é zero porque o U só depende de Y. Bom, existe componente do peso nesse problema, na direção X? Olha, a direção X é essa. E o peso está para baixo. Como eu falei para vocês, nesse caso, existe sim uma componente do vetor de aceleração de gravidade na direção X. Então, eu não posso simplificar esse termo. Existe diferença de pressão ao longo da direção X? Veja só. Aí é a grande charada do problema. Para resolver esse problema, olha só a situação, né? Para a gente descobrir se esse termo ele é zero ou diferente de zero. Veja, aqui nessa extremidade aqui, eu tenho que a pressão aqui é a pressão atmosférica. Ó, aqui está em contato com a atmosfera, e aqui eu tenho uma pressão, né? Aqui embaixo, tem uma pressão aqui embaixo, que é dada por ρ, a densidade do fluido, a aceleração da gravidade, vezes essa profundidade aqui, que é a espessura do canal. Então, eu tenho um diagrama triangular. E do outro lado aqui, ó, eu também tenho a pressão atmosférica, e tenho uma pressão aqui embaixo, né? E um diagrama triangular. Só que esse diagrama triangular é oposto a esse. Você vê que esses diagramas são exatamente iguais. Um oposto do outro. Porque as pressões aqui, ó, em função dessas extremidades estarem em contato com a atmosfera, essas pressões são iguais. Ou seja, esse dp dx é zero. Né? Porque essas pressões elas se anulam em função dessas extremidades eu ter as mesmas pressões, né? As extremidades estão em contato com a atmosfera. Então, dp dx é zero. E o termo de viscosidade, esse termo aqui da derivada em relação a x é zero. E esse termo aqui da derivada de u em relação a z também é zero. Então, só sobra esse termo aqui, que é o termo de derivada de u em relação a y, né? Porque o u varia em relação a y. Você vê aí que dessa equação toda, de novo, só sobraram dois termos. Dois termos aí só sobraram novamente, né? Ó, esses dois termos aí, o termo de gravidade e o termo de viscosidade na direção y. E a partir daí a gente consegue desenvolver, né? E para determinar o problema, que é exatamente o cálculo do U, né, que é a componente de velocidade que está dentro da segunda derivada. Então, assim como a gente fez no problema anterior, a gente vai ter novamente que fazer integração, né, integração para calcular a primitiva, né, que é o argumento que está dentro dessas derivadas aqui, e depois achar o U. Bom, a componente de aceleração de gravidade, né, na direção x aqui, que é o gx, ela é dado por menos g seno de θ. E o seno de θ pode ser calculado, né, com o estabelecimento aqui de um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui a hipotenusa, que é o L, e o cateto oposto, que é o H.
Então, eu estabeleço um triângulo retângulo e consigo calcular quem é esse seno de θ, que vai ser igual a H sobre L, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza, então a gente já trabalha já com esses termos aqui, ó. Então vai ficar D2U dy2 igual a viscosidade, desculpa, viscosidade não, né? O peso específico dividido pela viscosidade vezes H sobre L. Aí, a primeira integração resulta do lado esquerdo du dy, a primeira derivada, e do lado direito, a integração em relação a y. Você vê aqui, ó, não tem ninguém em função de y aqui, então tudo é uma constante. A integração em relação a y vai dar y mais uma constante. Beleza. Se a gente integrar novamente essa expressão em relação a y, a gente vai ter essa expressão aqui, né? Esse aqui vai ficar um y ao quadrado sobre 2, e o C1 vai ficar C1 vezes y mais uma outra constante, C2. E daí, ó, dessa vez aqui eu fiz a integração, né? Já até com a constante, né? Por quê? Porque nesse caso é bem estratégico. Nesse caso aqui eu não tenho informações onde a velocidade é máxima. Porque quando a velocidade é máxima, a derivada da velocidade em relação à direção é nula, né? Mas como eu mostrei para vocês aqui, o perfil de velocidade, a gente não sabe exatamente onde a velocidade ela é máxima, certo? Então, fica complicado da gente estabelecer e determinar a primeira condição de contorno aqui, a primeira constante, né, em função da condição de uma condição de contorno de derivada, porque a gente não sabe onde eu tenho a velocidade máxima. E aí, as condições de contorno que dá para mapear aqui é o seguinte, né? Ó, aqui na base, no plano inclinado, quando o y é igual a zero, eu tenho o quê? Que o u é igual a zero também. Quando o y é igual a zero, o u é igual a zero. E lá em cima, no plano inclinado, eu tenho que, quando o y é igual à espessura, né, a espessura, essa distância daqui para cá, eu tenho então que o meu u ele vai ser igual à velocidade da esteira, que eu vou chamar aqui de u maiúsculo, tá? Então vejam que eu tenho duas condições de contorno de velocidades. Então, nesse caso aqui, quando a gente tem duas condições de contorno de velocidade, a recomendação é que vocês façam a derivada aqui, né? Façam e cheguem aqui nas constantes, né? Porque é a partir daqui que eu consigo colocar uma condição de contorno de velocidade, porque aqui nessa equação eu já tenho o U, né? Que é a velocidade. Então, se eu aplicar essas duas condições de contorno, eu posso calcular essas constantes aqui, o C1 e C2. Duas equações, duas incógnitas, C1 e C2. E aí tem as condições de contorno, e aí a gente consegue obter quem é o C2 e quem é o C1. Obtido quem é o C1 e o C2, a gente substitui de volta e acha o perfil de velocidade, como vocês estão vendo aí, na equação. Então, tem um pouquinho de algebrismo aí, claro, né, para organizar os termos, mas o método é bem simples. Calcula as constantes, substitui de volta e tem a expressão do perfil de velocidade. A partir daqui, pessoal, do perfil de velocidade, a gente pode calcular vazão, que é exatamente o que ele quer de um problema. Com a velocidade, a gente calcula a vazão. E a vazão, não sei se vocês lembram lá da cinemática, ela vai ser dada por quê? Pela integral de... Como é que é? Rho, né? V... Não, tem Rho não. Desculpa. Deixa eu descartar aqui. Não é vazão mássica, não. Vazão mássica tem o Rho, né? A vazão volumétrica não tem. Então, tenho que a vazão vai ser igual a integral de V escalar N dA. Certo? Então, para calcular a vazão, eu tenho que colocar nessa integral aqui. Onde o V
é dado pelas componentes aqui, U, V e W, certo? E a gente já viu aqui que o Vzinho é 0, o W é 0, só tem o U, né? E o vetor normal vai ser dado por 1, 0, 0. 1, 0, 0 porque a minha seção transversal, né, é perpendicular à direção x. Então, o vetor normal está exatamente na direção x. Está apontado na direção x. Então, vai ser 1, 0, 0. Então, a partir daqui, eu consigo calcular, ó, esse produto escalar. Esse produto escalar, fica claro aqui que o produto escalar vai ser igual a U. Certo? Ó, se você fizer multiplicar esse termo vezes esse, vai dar U. Mais Vzinho, que é 0, né? Vezes 0 vai dar 0. O W, que é 0 vezes 0, vai dar 0. Então, esse produto escalar vai dar U. E o dA, esse dA aqui, ele pode ser determinado pela a largura, né? Que é a largura está exatamente na direção perpendicular do slide, vezes o dy. Então, a largura vezes o dy vai dar o meu dA. E a gente pode fazer, então, o cálculo da vazão usando essa expressão aqui, integral de U, L dy. Né? O L é a largura, e até ele disse, né, que calcula a vazão por unidade de largura. Então, se eu pegar esse L e colocar do outro lado da expressão, vai me dar exatamente a vazão por unidade de largura, que é igual a integral de U dy. Certo? Então, vazão por unidade de largura, eu vou chamar essa vazão por unidade de largura de Qzinho, é igual a integral de U dy. Então, se você já calculou o U, né, é só colocar aqui e resolver mais um integral e calcula essa vazão por unidade de largura. E esses limites de integração vai ser da base aqui do plano inclinado, quando o y ele é 0, até a esteira, onde o y é igual à espessura. Então, de 0 à espessura. Então, aí eu consigo determinar a vazão por unidade de largura, né, fazendo essa integração, né, com os limites bem definidos, né? Que é a vazão que está passando por toda a seção transversal. Eu vou deixar que vocês desenvolvam, né, esse quesito aqui para treinar até o cálculo da vazão quando a gente obtém, né, o perfil de velocidade. Então, já adiantei muita coisa aí já para vocês, praticamente só resolver o integral para determinar só o valor da vazão. Não sei se alguém tem alguma dúvida com relação a esse exercício, mas é muito similar, né, com o exercício anterior. Eu só destacaria aqui simplificações, né, e esse cara aqui, né, essa análise, né, que faz com que a diferença de pressão é 0 por conta das extremidades estarem, ambas as extremidades estarem em contato com a atmosfera, e aí o perfil a pressão vai ser a mesma nas extremidades. Então, por isso que esse dp dx dá 0. Muito bem. Alguém queria fazer algum comentário, ter alguma dúvida com relação a esse exemplo? Tá tranquilo? Tudo tranquilo, né? Beleza. Ótimo. Vou parar a gravação aqui.